Cultura Racional, Universo em Desencanto. 15º fascículo da réplica, página 95. Como é a essência da energia magnética e como foram feitos os espíritos, os protetores, os guias e todos os habitantes do cosmo, do astral inferior, que é o curso primário entre o Sol e a Terra. E assim sendo, o magnético, o dono da vida. Por isso, ele dá vida e ele tira a vida. Por o magnético ser o dono da vida. Por a centelha ser de uma combustão elétrica e magnética. A centelha que de um momento para o outro se apaga. Então, o magnético é dono da vida. E por ser dono da vida, e desfaz a vida. Sendo o reinado magnético a ação primogênita do conteúdo de vidas provisórias, e o magnético em sua retirada, o que ele puder vai retirando. Sendo o magnético um mal em si, por o magnético por si mesmo se destruir. Magnético é manga do mal. Mangas do mal é sempre mal, e por ser mal é que existe o mal, sendo ele a causa de todos os males. Findou-se o seu ciclo de duração, entrou então o ciclo de destruição. Construiu e agora desandando a destruir. É a mesma coisa que um arvoredo. Quando chega no fim de seu ciclo, começa a se destruir, começa a murchar, secar, apodrecer, sumir e desaparecer. Assim é o magnético, terminou o seu ciclo, começou tudo a mudar, a murchar. Quer dizer, a vida de tudo a piorar até secar. É a mesma coisa que uma outra coisa que se transforma no que era. É justamente a transformação desta deformação para o estado natural, porque tudo roda e gira em torno de transformações, porque tudo se transforma, que por meio das transformações é que poderiam, como agora, chegar a conhecer o seu verdadeiro mundo e voltar para o seu verdadeiro lugar de racionais, puros, limpos e perfeitos. E deste o princípio da origem da deformação que vem tudo se transformando para poderem chegar ao que eram. O que eram racionais, puros, limpos e perfeitos no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Como agora aí estão dentro da fase racional, a fase redentora, por todos estarem ligados ao mundo racional e voltar para ele. E por isso que tudo na matéria tem princípio e tem fim. O fim é a transformação. Seres em transformações para chegar a serem o que eram, habitantes do mundo racional. E por isso que tudo se transforma e nada se acaba, para que todos pudessem chegar ao fim da vida da matéria por meio das transformações. E é por isso que tudo na matéria tem princípio e tem fim, para se transformar em outro ser mais lapidado, com as transformações. Um dos veículos para a salvação de todos, para todo o mundo alcançar o seu mundo de origem, sendo as transformações como uma preparação de todos para chegarem a serem racionais, puros, limpos e perfeitos no seu verdadeiro mundo de origem. Então, tudo se transforma, nada se perde. As transformações são para a preparação de todos para chegar no seu verdadeiro lugar, sendo as transformações uma lapidação preparatória para preparar todos para a volta
ao mundo racional, por a verdadeira origem de todo ser racional, que, por má evolução, se misturaram na matéria, numas condições de que não sabiam o porquê, que ficaram assim. Então estavam aí envolvidos nesse involucro material, que o lucro era sofrer e penar sempre, por não saberem o porquê ficaram acorrentados pela matéria, acorrentados pelo mal. Então é que viviam na matéria sob sacrifícios imensos e uma vida perdulária, perdendo tempo por nada de proveito existir, porque o produto da matéria, o produto do nada, é o produto inconsciente que termina em nada e por isso acaba em nada. Com esta vida que nada de belo verdadeiramente existe, por tudo ser aparência, por tudo ser fantasia de quem está embriagado ou cego por toda essa ilusão, o valor aparente de tudo, fazendo com que muitos, uns mais tarde, outros mais cedo, perdessem o prazer de viver, que somente a vida se tornava boa e feliz em insignificantes períodos de sonhos e ilusões. E assim, fantasiados nessas condições, vivem e sempre viam e sentiam infinidade de contradições. Então, mergulhados nesse abismo, por esse corpo de matéria, estarem na matéria, onde já muitos sentiam a negatividade da vida, a negação de tudo, mas por ter que viver, tinha que aceitar tudo até que chegasse o tudo verdadeiro. A vida da matéria é boa se fosse racional. Se fosse racional, era consciente e positiva. Por não ser racional, é que é inconsciente e negativa. Mas tudo chegará como chegou o verdadeiro caminho. Como aí está agora, o mundo tem uma estrada racional. Por estar na Terra, a estrada racional. Então, queiram ou não queiram, estão dentro da fase racional. Os conscientes e convictos são os que têm conhecimento da cultura da fase, que é a cultura racional. Os que não têm conhecimento da fase de cultura racional, mais adiante terão conhecimento, porque dentro da fase já estão. A fase da natureza é racional, e é por isso que o magnético, por já ter terminado seu tempo de ação, há muito está nessa liquidação. Liquidação natural, onde está aí em franco domínio a fase da causa deste mundo de matéria, que é o mundo racional, por estar aí a causa desta deformação que é o mundo racional, ou a fase do mundo racional. Então, tudo é racional. Só falta conhecer a cultura da fase racional. Uns já conhecem e outros não. Mas daqui a um pouquinho todos conhecerão. Daqui a um pouquinho o magnético se retirando e a fase racional recuperando todos os seus feitos. Então, racional tudo é e magnético nada é. Vejam a desolação que o magnético está causando no mundo inteiro. Desolação bárbara, porque não há efeito sem causa. O magnético é mau. Termina o seu ciclo, terminou o seu império. Por terminar o império, tudo por água abaixo, e destronamento de tudo, sendo magnético o campo de destruição desolador. O magnético é a essência independente vibratória da matéria. É a energia fluídica da degeneração material. É uma vida de um primeiro campo cosmológico, eletrônico. E esse fluido condensado, esse corpo de energia é que impulsiona
o crescimento dos seres de matéria. É uma energia geradora, o fluido genético condensado, genético por ser gerado pela deformação, pertencendo assim à mesma gênese, da mesma origem de racional, degenerado e deformado. É um corpo genético gerador dos males, como costumo dizer, o fluido mal ou a energia do mal, sendo uma energia que, unida à energia elétrica, forma biológica e materialmente o corpo de matéria de geração, criação e formação. Seria uma energia boa se fosse equilibrada. Por ser uma energia desequilibrada é que se tornou uma energia má. E por isso na Terra tem coisas boas aparentemente e coisas más. O que estraga o magnético é ser uma energia mais fraca, porque derivou-se da resina da planície. Então, tornou-se uma energia poderosa, mais fraca, porque o mal, por ser mal, é fraco. O bom, o ser bom, é forte. Então, o magnético, dentro da sua concepção orgânica, gerou e criou uma infinidade de seres, habitantes do espaço ou do cosmos, atuando na parte da matéria, por ser a essência de sua origem, e atuando no espaço. Então, esses componentes habitantes do espaço são os que perturbam e infestam os centros espíritas nos terreiros e fora deles, perturbando assim de todas as maneiras, de todas as formas, e nunca evoluíram. Não podem progredir, nunca passaram disso, porque são corpos de vida magnética, gerados, formados e criados. Então, esses corpos de energia magnética, habitantes aí do espaço, só fazem o quê? Perturbar os de classe inferiores, que são seres humanos com corpos de matéria, de energia elétrica e magnética. Assim como o magnético originou a energia elétrica na formação, geração e criação dos seres de matéria, a mesma coisa fez no corpo, a mesma coisa fez no espaço, corpos de energia magnética. E quem tem uma vida limitada, porque além daqui não sabem nada, não conhecem nada e por isso nunca puderam desvendar os mistérios e nem o infinito, sempre aí se mantiveram como encantados, presos aí dentro do elétrico e magnético. Então, esses habitantes, por serem seres de origem magnética, é que seguiam e ainda seguem por imprudência os costumes e hábitos da vida da matéria. Seguem os mesmos costumes da vida da matéria, se tornando materialistas. Então, por serem seres de essência magnética, formados em corpos de energia, é que ninguém enxerga. Então, botaram o nome de espíritos, por serem corpos formados pela essência da matéria. Por exemplo, uma infinidade de comparação. A essência do álcool. Sentem, mas não veem. Assim, a essência magnética. Assim, um corpo de energia de essência magnética. Sentem, mas não veem. Um exemplo: a essência de um perfume é um corpo invisível. Sente, mas não vê. Vê o perfume, que é a matéria, ou vê a flor, que é a matéria, mas não vê a essência. Sentem, somente sentem. Então, esses corpos de energia da essência da matéria, que vivem aí no espaço e que aqui na Terra lhe deram uma infinidade de nomes, tratando de diversas maneiras. Uns tratando de espíritos desse ou daquele,
outros tratando de protetores desse ou daquele, outros tratando de orixás desse ou daquele. Então criaram um magistério esquisito na matéria em torno desses habitantes do plano inferior cosmológico, que é o astral inferior, e que muitos, por não conhecê-los, muito menos de onde é a sua formação e a sua origem, julgavam e pensavam que eram seres imbuídos no corpo humano e que depois se retirariam para o seu mundo, do seu campo estrelado. Pois, assim como o magnético formou seres na Terra, também a mesma coisa no espaço, e por serem da essência magnética da matéria, são seres pesados por serem de origem da Terra, de origem magnética. Aqui nesse campo de vida, entre o Sol e a Terra, é por isso que nunca puderam sair daqui. Por isso nunca puderam passar do Sol para cima, do Sol para cima. Já são outros habitantes de uma outra formação genética. Genética quer dizer gênese. Então, é por isso que esses habitantes aí do espaço estão se liquidando e liquidando os habitantes da Terra. Somente os que estiverem dentro da fase de liquidação. Porque os que estão dentro da fase de recuperação, a fase racional, não são atingidos, porque estão sob a proteção de outra energia, que é a energia racional. E assim, para verem que tudo na matéria tem o seu triunfo e o seu auge. Quando chega o auge de tudo, chegou o fim. Porque quando chega ao fim, começa a regredir. Tudo é assim na matéria, cresce até o seu ponto normal. Depois que chega o ponto normal, vem decrescendo, vem decaindo, vem envelhecendo, vem se destruindo, vem se liquidando. É o caso da liquidação aí da matéria, de um modo geral, física, moral, financeira e natural. Natural por quê? Porque o magnético está em liquidação, porque o natural da natureza é o magnético. E agora, com a energia racional, o natural da natureza é racional. E por todos esses movimentos serem movimentos normais da natureza, evolução natural da natureza é que ninguém é culpado do sofrimento de ninguém, por ser movimento natural da natureza. Então ninguém é culpado do sofrimento de ninguém. Agora, quem não conhece a causa das coisas é que julga. O feito não se justifica julgar o feito, e sim a causa, porque não há efeito sem causa. Está aí a vibração cósmica do astral inferior, o curso primário da energia elétrica e magnética, que muitos não tratam de energia, e sim fluido elétrico e fluido magnético. A continuação dessas mensagens se encontra no 16º fascículo a seguir.